Sejam bem-vindos ao nosso curso, a disciplina de estágio. Hoje eu estou aqui com a Naima e a Patrícia do Núcleo de Apoio Pedagógico do campus UPT e nós resolvemos fazer esse vídeo para que a gente possa tirar algumas dúvidas e falar um pouquinho mais do estágio, uma vez que elas, como pedagogas, possuem experiência nessa área. Uma das grandes perguntas, é por que o curso, qual que é a exigência, né? Por que o curso precisa do estágio supervisional? Seja bem-vindo a todos, né? Obrigado por essa oportunidade de conversar com você, Alexandre, e com os que participam desse curso. A gente, como da área pedagógica, fica satisfeito de saber que os nossos professores estão em busca cada vez mais dessa formação complementar ou pedagógica, essa formação para professor. Os cursos de licenciatura, por exigência legal, exigem o estágio, né, como um componente curricular. O estágio ele está aliado aos conteúdos curriculares e ele é a prática desse exercício profissional de professor. Então, há uma exigência legal, né, do estágio, no caso desse curso de 300 horas, né, de estágio, por ele ser um curso de menor tempo, né, em termos de duração, e a duração tanto em tempo de carga horária como em tempo mesmo, um ano, né, um ano e pouquinho, esse curso termina. Então, a exigência é uma exigência legal do estágio. Perfeito. Eu acho que por isso já até justifica, né, a pergunta de a necessidade do estágio já na primeira etapa do curso. Então, acredito que a Naima, com essa resposta, já nos ajuda a identificar por esse período pequeno, nós já temos a necessidade, então, de ter o estágio já na primeira etapa. Não é isso? Bom, uma outra pergunta aqui é qual a finalidade do estágio para a formação de um professor atuar na educação tecnológica, na educação profissional técnica? Isso. Então, o estágio como componente curricular, né, e exigência da Resolução 2 de 2015, como a Naima falou, ele visa dar ao nosso profissional que já é formado na área nos cursos de bacharel, de tecnólogo, uma formação que vai além do conhecimento específico adquirido nesses cursos. Então, esse profissional, ele vai, através do estágio, fazer reflexões sobre sua prática pedagógica, né, aliando os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos na formação para esse profissional atuar enquanto professor no nível técnico, né? Então, como a Naima falou, para que eu possa atuar enquanto professor no nível técnico, eu preciso ser um licenciado. E a finalidade do estágio é me dar conhecimentos teóricos no âmbito do que é produzido no campo da educação, da didática, né, para que eu possa atuar como professor nesse nível. Então, só assim, complementando da Patrícia, que ficou bastante claro, mas para dizer o seguinte, olha, o que me dá a profissão, né, a profissionalidade mesmo, em termos de diploma de professor, é a licenciatura. O estágio, ele é um componente da licenciatura para essa formação. E, como a Patrícia falou, quais serão os conhecimentos teóricos e conhecimentos práticos para que eu possa atuar nessa formação de professor para uma área, para um nível técnico, né, no nível técnico médio, que é o nosso foco do curso. Então, que conhecimentos eu tenho esses que posso fazer? Olha, meu conhecimento da computação, da matemática, da engenharia, como é que eu transporto esse conhecimento específico, científico, que eu tenho para um nível médio? Qual é a idade desses alunos, né? Então, no caso lá, quais são os conhecimentos da psicologia que me ajudam?
essa transposição didática, como é que eu transporto um conhecimento científico e faço uma transposição didática para esses alunos? Quais são os conhecimentos da área, da didática, os conhecimentos pedagógicos que me dão essa condição de fazer essa transposição? Então, esses conhecimentos teóricos da educação, não só teóricos, mas práticos, porque o estágio é essa aliança, né, essa união da teoria e da prática que possam me possibilitar transformar o conhecimento científico que eu tenho em ser professor nesse nível, né? Porque é diferente ser professor no nível médio, é diferente ser professor no nível fundamental, é diferente ser professor no superior. Então, esse objeto desse curso é o nível médio, né? Então, como é que eu trabalho com os adolescentes? No nível técnico, no nível profissional. Isso aí. Bom, e aproveitando então, aproveitando já a pergunta, por que a minha experiência como docente, ela não pode ser equiparada ao estágio? Então, a grande pergunta é, eu já sou professor há 10 anos, eu já sou professor no nível superior ou no nível médio, e eu já tenho essa carga de 10 anos, por que essa experiência como docente já não pode ser utilizada como estágio? Essa é uma grande pergunta e a gente precisa pensar sobre ela mesmo. Então, se eu for responder ela só pela lei, né, a lei vai dizer, olha, o aproveitamento ele pode ser feito se o estudante já tiver uma licenciatura, né, e já exercer a profissão. Então, são 2 requisitos lá na lei. Eu preciso ser licenciado e eu preciso ter a experiência. Essas 2 coisas me dão condição de aproveitamento de estágio. No caso específico desse curso, nós não vamos ter licenciados. Até mesmo porque é a primeira licenciatura, né? É a primeira licenciatura. Então, lá na lei não vai me dar essa condição. Mas, ao mesmo tempo, né, o nosso curso, por exemplo, precisa, eu acho que esse é o diferencial desse curso, pelo que eu tenho percebido da elaboração das atividades de vocês, é que esse curso, então, olha, a lei não me permite, mas há um conhecimento que eu não posso desprezar. Esse conhecimento da atuação, da experiência docente, sem ser na licenciatura, eu não vou desconsiderar. Né? Então, as atividades de estágio então vai partir do conhecimento. Qual é o conhecimento que esse professor hoje já tem, mesmo que ele não seja licenciado? Então, a partir desse conhecimento, será produzida uma reflexão a partir dele para uma nova concepção. Olha, até hoje eu fiz assim. Há um outro modo de fazer a partir desses conhecimentos teóricos e práticos que a área de educação me permite? Essa é a pergunta. Há possibilidade de alguma convicção, de alguma concepção ainda ser transformada, ser desenvolvida com os conhecimentos teóricos e práticos advindos da educação? Eu posso ainda melhorar, adequar, aprimorar ou mesmo sistematizar o que eu tenho de conhecimento científico na minha área, atrelado aos conhecimentos teóricos e práticos advindos da área da educação? São perguntas interessantes que já nos fazem repensar por que a minha experiência não pode ser equiparada e não por que utilizar a nossa experiência, então, no estágio. O que eu penso desse curso, né, é realmente articular o conhecimento já sistematizado por uma prática, né, agora ela aliada a um conhecimento mais profundo, mais sistemático, mais científico mesmo do campo da educação, para que a minha prática agora possa mesmo contribuir de certa forma, às vezes não vou dizer mais adequada, mas mais aprimorada para o nível médio técnico, que é um foco do curso, né? Muito bem. Bom, agora eu quero que vocês falem para a gente um pouquinho. As pessoas têm muita dúvida de como eu vou fazer essa primeira etapa, né? É muito importante lembrar que essa primeira etapa é uma etapa de 100 horas. Nós chamamos essa etapa de observação. E, do meu ponto de vista, é muito interessante porque muitas vezes a gente entra em uma instituição
ou em uma concedente, e nem sempre a gente conhece toda a concedente. Não é possível passar ou conhecer ou passar por todas as áreas da concedente. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa primeira etapa, para que eles possam ter ideia até mesmo de fazer o plano de estágio junto com o orientador, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista administrativo. O que vocês poderiam falar para a gente de como que eu posso, então, desenvolver essa primeira etapa, quais são as áreas que eu posso, como aluno, estar conhecendo na concedente, estar conhecendo na instituição. Quero que vocês deem algumas dicas para a gente. Depois nós podemos dividir essas horas, como é que a gente pode fazer isso? Então, nessa primeira etapa, que é essa etapa de observação, é uma etapa que você vai aprofundar o seu conhecimento da nossa instituição, né? De que cada setor trabalha e quais as implicações desse trabalho de cada setor para a minha atuação enquanto docente, né? Qual a contribuição de cada setor nesse sentido. Então, essa etapa de 100 horas vão ser pensadas atividades para serem realizadas que vão possibilitar esse conhecimento, essa reflexão sobre a nossa instituição, tentando identificar as nossas potencialidades e as nossas fragilidades, né? Que são conhecimentos que depois podem ser agregados, né, em documentos oficiais como o PDI, né? Ou os planos mesmo pedagógicos de curso, né? Então, nessa primeira etapa, foram pensadas atividades para serem realizadas, que podem ser realizadas tanto individualmente ou em grupo, né? E essas atividades, elas vão visar, você pode realizar na primeira etapa, essa primeira análise dos nossos documentos oficiais, um conhecimento mais aprofundado dos nossos setores, né? E também uma análise do nosso site, da nossa página oficial. Né? Então, essas atividades somadas à produção do relatório final que vão chegar a 100 horas. Contribuir com 100 horas. Né? Isso. Então, essa descrição das atividades mais detalhadas, né, vão ser postadas lá no Moodle, né, para que vocês tenham conhecimento de como é que vocês vão desenvolver essas atividades. Tá. Então, por exemplo, eu quanto aluno, a minha professor da área, então a intenção é conhecer os outros setores. Então, devo escolher mais de um setor. Só aliando a essa resposta com a que a gente fez anterior, né? Então, olha aqui, eu já tenho conhecimento da minha instituição, porque nós estamos num momento diferente, né? Nós solicitamos estágio e recebemos estagiários. Então, a concedente somos nós mesmos, em muitos casos. Em alguns casos, não vão ser outras instituições, porque nós temos alunos fora da comunidade, a comunidade interna. Então, esse também parece um paradoxo, né? Olha, o curso solicita, exige o estágio e nós, ao mesmo tempo, somos a concedente do estágio. E aí eu falo, mas eu já estou aqui, eu já conheço aqui, né? Então, qual é o motivo? Qual é o objetivo? Isso para o servidor que já trabalha aqui, para o professor que já trabalha, por exemplo, em IFTM, que já trabalha na instituição. Nossa, eu vou conhecer o meu setor que eu já conheço, ou o setor que eu trabalho, como seria isso? Então, esse é o diferencial, sabe, Alexandre? Porque a gente já tem um conhecimento, já tem uma concepção, já tem uma convicção. E aí, há uma proposta agora de um novo modo de conhecer esse lugar que eu trabalho. Agora, não mais como o profissional que está ali, agora como um aluno que busca nesse lugar, né, nesse ambiente, nesse setor, nesses documentos, esse olhar de professor para um ensino profissional técnico. Há uma diferença. Eu só vou mudar o meu pensamento e propriamente o meu sentimento com relação ao estágio, que até agora eu posso dizer, não há necessidade, né? Eu só vou mudar tanto o meu pensamento como o meu modo de sentir nessa atividade de estágio, a partir do momento que eu me abrir para uma nova perspectiva. E aí eu posso dizer no final,
olha, eu conheço mesmo o meu setor, ou não, ou eu descobri, talvez porque eu me abri a essa perspectiva. Eu busquei informações em outros setores. Com outro olhar. E agora o meu olhar é, realmente, olha, o que é que esse setor contribui, ou poderia contribuir, ou que até hoje eu não consegui observar, né, numa outra função, num outro olhar. Então, a mudança agora é uma mudança muito mais interna, mais profunda da pessoa. E é interessante porque a proposta não é que o estagiário vá lá e busque nos documentos, mas é que o estagiário faça relatórios muito pessoais. O que eu pensei, o que eu observei, o que eu modifiquei. Do ponto de vista próprio. Pessoal. Então, eu conheço determinado setor, eu participo lá, é isso que eu já vi, é isso que eu... Agora, o meu olhar sobre isso, né? A minha reflexão sobre isso. E quando a gente fala em reflexão, fica parecendo que é algo assim, de uma discussão sem critérios. Não, é uma discussão que a reflexão vai estar muito aliada aos conteúdos disciplinares que eu vou ter no curso. É ele que vai me ajudar a olhar. Né? A lupa da reflexão são os conhecimentos teóricos e práticos advindos dessa formação pedagógica. Né? Então, o diferencial agora é um conhecimento muito mais pessoal e elaborado diante de tudo que eu vivi. Agora, essa vivência com um olhar mais reflexivo, mais crítico, mais construtivo, até mais compreensivo em determinadas áreas. E há possibilidades aí, nesse estágio, nas etapas, como a Patrícia disse, olha, eu posso ter momentos de análise de documentos, de ir ao setor e conhecer, de entrevistar, né? De entrevistas. Da mesma forma que nós estamos fazendo, né? Entrevistar o servidor. De entrevista ao servidor, né? E além dessa entrevista, essa interação fundamental com o site da institucional. Né? O site institucional ele tem uma função primordial dessa comunicação. Né? Então, também é um momento do servidor ou do estudante nessa proposta de estágio fazer. Eu acho que, assim, eu creio que vão ser relatórios extremamente importantes, não só para o curso, mas em termos pessoal, né? Vai ser uma construção, quando a gente fala numa produção de conhecimento autoral, aí está os relatores, né? Bom, por isso se chama fase de observação, que a intenção é realmente observar a instituição, a concedente como um todo, seja para o aluno que está fazendo estágio no campus PT, em qualquer campo, seja o aluno que vai fazer esse estágio também fora, em outras concedentes. É a oportunidade que ele tem de conhecer as concedentes, de conhecer a engrenagem, né, dessa concedente. E para nós que somos professores também, de conhecer o núcleo, por exemplo, o núcleo de apoio pedagógico, a biblioteca, a coordenação. Então, realmente, essa é uma etapa muito importante, uma etapa de observação, que nos traz essa oportunidade de observar, como a Naima falou, de uma maneira pessoal, né? E como que eu posso aplicar isso depois na minha carreira, seja administrativamente, né? Os alunos que estão fazendo administrativo, seja como um professor. Quando eu tenho essa visão de um todo, da instituição como um todo, eu tenho a oportunidade de mudar a minha visão como professor e de conhecer, de tramitar de uma forma melhor. Isso? Então, eu acho que a gente precisa ficar com esse pensamento. Olha, eu já tenho conhecimento científico da minha área, eu já tenho uma experiência, né? Eu já tenho conhecimento também da experiência, e agora eu vou produzir um novo conhecimento a partir de uma reflexão, a partir de novas leituras, a partir de novos conhecimentos da área da educação, que possam ainda mais aprimorar a minha função de professor. Ser professor é isso, é estar nesse movimento, né, de mudança de concepção, de aprimoramento de concepção, de sistematizar e de buscar um conhecimento cada vez que me
dê competências, né? Porque nós sabemos que o conhecimento, ele, aliado a essa prática, ele promove uma competência, né? Abre caminho mesmo. Isso. Então, que sejam assim, um curso muito proveitoso para todos. E agradeço mais uma vez esse momento aqui, se precisar da gente. Nós aqui temos que agradecer. Acho que foi uma oportunidade ímpar para que a gente possa esclarecer um pouquinho mais para as pessoas que estão entrando agora no curso, que estão chegando, e ter essa visão de como que eu vou fazer o estágio. Nós estamos aproveitando, depois nós vamos colocar os documentos no ambiente virtual e fazer algumas sugestões, por exemplo, de setores, como que vai funcionar essa dinâmica, como que os alunos podem fazer esse estágio, enfim. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, e nós vamos nos colocar à disposição dos alunos, se tiver mais dúvidas, e possamos ter mais momentos assim. Obrigada. Muito obrigado. Isso.